Muito bem, vamos continuar aqui a nossa história. Vamos continuar aqui com as evidências históricas da ressurreição de Jesus. Nós vimos até aqui que o túmulo estava vazio e refutamos algumas das teorias existentes acerca deste assunto. Agora nós vamos falar sobre a segunda evidência, a segunda, terceira e quarta evidência da ressurreição de Jesus, sendo os lençóis do sepultamento a nossa segunda evidência. Agora há pouco nós lemos João 20, verso 1 a 10, não é verdade? E é João que dá atenção ao fato, pois ele mesmo, acompanhado de Pedro naquela manhã, foi lá ao sepulcro de Jesus e não encontrou. O verso 8 diz assim: entrou então também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Este viu e creu está bem aqui em João 20, verso 8, no finalzinho. Viu e creu. Mas a pergunta é, viu e creu, viu o quê? A história sugere que não foi somente a ausência do corpo que ele percebeu, mas sim a presença dos lençóis e a condição em que os lençóis se encontravam, intactos. Para a gente reconstruir essa história um pouquinho, eu quero que você observe aí João no capítulo 19, 38 até o 42. João 19, 38 a 42. Depois disso, José de Arimateia, que era o discípulo de Jesus, mais oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, que está lá em João capítulo 3, né? Levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto, aquele sepulcro puseram a Jesus. E aí o capítulo 20 já vem com as evidências da ressurreição, né? Então, de acordo com esse texto, João diz pra gente que enquanto José de Arimateia solicitava que Pilatos desse a ele o corpo de Jesus, esse texto está mostrando que Nicodemos foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, e esses 100 libras de composto de mirra e aloés dá aproximadamente 48 quilos de massa de composição, você já vai entender já já. Eles tomaram então o corpo de Jesus, ataram o corpo de Jesus em lençóis de linho com especiaria, eles iam passando a especiaria no corpo e enfaixando, passando as especiarias e enfaixando, para que evitasse o máximo de tempo o mau cheiro, para que eles pudessem continuar lamentando, um rito de choro, né? Continuassem lamentando e chorando pelo morto. Bom, à medida que eles ligavam as ataduras, que eles iam passando essas ataduras de linho ao redor do corpo, as especiarias em pó eram pulverizadas nas dobras, nas quinas, né, do pano. Um pedaço de pano, sem dúvida alguma, era utilizado na cabeça. A gente sabe disso historicamente, que eles enfaixavam a cabeça da pessoa. Isso a gente percebe no caso de Lázaro, lá em João capítulo 11, no verso 44, né? A pessoa era atada, o corpo inteiro atado. Vocês lembram que quando Lázaro ressuscita, Jesus fala para tirarem as ataduras dele, porque ele não conseguia andar. Ele já estava vivo, mas não conseguia andar, né? Ele estava com as ataduras todo enfaixado, como se fosse uma múmia mesmo, né? Começava pelos pés e ia subindo. E travava-se o corpo inteiro, gente. A pessoa virava um casulo, né? A pessoa virava um casulo dentro daquela... E aquela massa secava, aquelas especiarias aromáticas secavam, aqueles 50 quilos, aquilo travava, virava um gesso. Para você entender, quando alguém quebra um braço ou uma perna, aquela massa que ali é mole, aquele pó é misturado, ali tudo é mole, dali a pouco secou, vira um pedaço de pedra, né? Fica duro, não é verdade? O gesso. Então, tente imaginar que o morto ele era dessa mesma forma preparado, ele era enrolado, enfaixado. Quando se colocava especiarias aromáticas, essas especiarias secavam, quer dizer que fora o peso do corpo, gente, fora o peso do corpo, ali tinha 100 libras de especiarias aromáticas, ali tinha mais ou menos 48 quilos
fora o peso do corpo, 48 quilos de gesso. De gesso, tente imaginar isso. Ele é um casulo engessado. Jesus foi enfaixado e foi passado essas especiarias nele. Eu trago atenção para vocês desses fatos porque eles enfaixavam o corpo até a cabeça, ou melhor, até o pescoço. E aqui sobrava um espaço para o rosto, então eles enfaixavam a cabeça também, passava especiaria aromática e enfaixava a cabeça. Então você tinha uma espécie de turbante na cabeça e do pescoço para baixo, ficava só o rosto mesmo, tá bom? Depois eles colocavam o corpo sobre uma laje talhada, né, uma laje de pedra, que foi talhada num lado da caverna do túmulo. E aí eu queria que você imaginasse comigo agora, suponhamos que estivéssemos dentro do túmulo de Jesus, presenciando o momento da ressurreição. O que nós teríamos visto lá? Será que teríamos visto Jesus começar a se mover, a levantar, tirar o lençol, pôr o lençol de lado, dobrar o lençol, como alguns até pregam que o lençol estava lá dobrado? É falta de entendimento, irmãos. A pessoa não era coberta com um lençol e ficava o corpo ali com um lençol. Não era bem assim. A preparação, o rito judaico era muito exigente, tá bom? Então, suponhamos que estivéssemos dentro do túmulo para a gente ver Jesus ressuscitar. Será que ele teria começado a se mover, depois a bocejar, se espreguiçar, para depois levantar? Não, não cremos que isso tenha acontecido. Ele ressuscitou, gente, Jesus ressuscitou de forma gloriosa. Nós cremos que ele passou da morte para uma esfera de existência completamente nova. Então, o que teríamos visto lá naquele túmulo se tivéssemos chegado lá? Subitamente teríamos notado que o corpo de Jesus teria desaparecido de dentro do casulo. Ele foi enrolado com especiarias aromáticas que José de Arimateia tinha comprado lá no capítulo 19, verso 39. Tá? Diz o 40 que o corpo de Jesus foi envolvido em lençóis com especiarias, conforme os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. O verso 40 eu acho que é o verso chave, que mostra que o corpo foi preparado com lençol, não foi coberto com lençol. Ele foi preparado com as especiarias e ungüentos, conforme o costume. O costume era enfaixar do pé até em cima, deixa o rosto livre e enfaixa a cabeça. Então, eu quero que você entenda o seguinte. O que teria acontecido, na verdade, é que Jesus teria passado através daqueles lençóis enrolados de linho, tal como mais tarde ele haveria de atravessar as portas fechadas do cenáculo, deixando os discípulos de Jesus boca abertos. Eu acredito que Jesus... Eu queria ver essa cena, irmãos, eu não consigo reproduzir numa aula, e você talvez ache que é fantasia, mas a cena que nós teríamos visto seria do corpo de Jesus simplesmente atravessando, saindo e atravessando aquela composição de mirra, aloés e o lençol, aquele casulo de gesso permanecendo e o corpo de Jesus saindo do meio de tudo aquilo. Ah, pastor, mas como é que o corpo de Jesus ia atravessar os panos com unguento? Você está pensando demais. Ele não atravessou as paredes do cenáculo, gente? Jesus não apareceu entre os seus discípulos sem ter aberto a porta? Ele não entrou e não apareceu lá dentro? Então a gente acredita que o corpo de Jesus tenha saído com um corpo glorioso, um corpo poderoso. Os panos do corpo estavam sob o peso de 100 libras de especiarias. Joss McDowell escreveu um livro chamado Evidências que Exigem um Veredito, volume 1, volume 2. Escreveu um livro chamado Mais que um Carpinteiro. E ele escreve um livro sobre a ressurreição de Jesus. E ele é um grande apologeta da fé cristã. Joss McDowell, ele diz que os panos do corpo sob o peso de 100 libras de especiarias, uma vez que o peso do corpo tivesse sido removido, teriam baixado e teria ficado estendido no sentido horizontal. Um espaço teria aparecido entre os panos do corpo e o lenço da cabeça, onde o rosto e a cabeça não tinham estado. E o lenço em si, por causa do cruzado das ataduras, ele era cruzado pelas ataduras, poderia muito bem ter retido um formado côncavo, uma espécie de turbante amarrotado sem uma cabeça dentro. O que foi que de fato João viu e creu, lá em João 20, verso 8. Então entrou
o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. O que foi que ele viu e creu? Ele viu os panos de linho, tal como estavam postos, ainda na horizontal, naquele formato de casulo murcho, porque o corpo não mais estava dentro do casulo. Ele vê separado do lençol que estava o corpo enfaixado, fora aquele lençol de linho que enfaixou o corpo de Jesus. Ele vê a parte, ele vê separado dos lençóis, ele vê o lenço que ficava geralmente na cabeça. E possivelmente esse lenço, ele não estava jogado, é interessante que ele não estava jogado, mas estava embrulhado, como uma das versões desse texto diz, que o lenço estava embrulhado. As pessoas acham que Jesus levantou, pegou o lençol, os lenços e dobrou tudo bonitinho, colocou e arrumou a cama. Já vi pregador dando palestra para adolescente dizendo isso, que Jesus, quando saiu do túmulo, ele dobrou os lençóis e largou dobradinho. A ideia do texto não é essa de dobrar lençol da cama. João viu e creu, Pedro viu e creu, mas o que foi que eles viram e creram? Eles viram os lençóis ainda na horizontal, um espaço separado que era da cabeça, e ali estavam ainda os lenços dobrados, ou seja, porque o lenço era enfaixado em forma de dobras. Ele viu o lenço dobrado, separado ao canto, mas faltava um corpo ali. Consegue imaginar essa cena? Eu, na minha cabeça, consigo imaginar aqui. Um casulo no formato de um corpo, um casulo murcho, porque o corpo não está mais ali dentro. O formato côncavo de um turbante na outra ponta, ou seja, só falta o corpo. O corpo de Jesus simplesmente atravessa as paredes do pano, o tecido do pano, atravessa tudo aquilo ali. Simplesmente atravessa tudo aquilo ali. É lindo, é maravilhoso. Mateus e Marcos acrescentam o motivo de tudo isso. Um dos anjos disse às mulheres, lá em Mateus 28, verso 6 e Marcos 16, verso 6, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Para as mulheres o anjo mostra, o anjo que remove a pedra, e Jesus ressuscita, e os guardas saem correndo para contar para os fariseus lá o que havia acontecido, e ele, não, fala que o discípulo roubou o corpo. Esse anjo chega para as mulheres e diz, ele não está aqui, ele não está, venha ver onde ele jazia. É uma cena linda de se imaginar. Então, os lençóis são a nossa segunda evidência de que Jesus ressuscitou. Primeiro, o túmulo está vazio. Segundo, os lençóis estavam intactos. O corpo desapareceu do meio das dobraduras do aloés, da mirra, das especiarias aromáticas. A terceira evidência de que Jesus ressuscitou, gente, é o seguinte. Jesus foi visto. Simplesmente foi visto. Se ele não ressuscitou, como é que ele foi visto? Aí, alguns afirmam que a história da ressurreição não passa de uma invenção. Nós podemos afirmar para vocês que se a história da ressurreição fosse uma invenção, nós cristãos poderíamos fazer melhor que isso. Nós poderíamos, por exemplo, eliminar a dúvida e o temor dos apóstolos, porque a Bíblia diz que houve dúvida e houve o temor. Eles estavam com medo. Por que colocaríamos apóstolos com medo e dúvida? Se nós inventamos a história, não precisava colocar que houveram dúvidas. Outra coisa, nós poderíamos eliminar o fato de Jesus ter se revelado a mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição, até porque as mulheres não tinham crédito na época. Então, se nós estamos inventando uma história, se o cristianismo inventou uma história de ressurreição, se é para inventar, nós podemos inventar uma história melhor. Não precisamos colocar que as mulheres foram as primeiras a saber. Nós poderíamos inventar cenas mirabolantes da ressurreição, mas não há nada disso no texto bíblico. Enfim, nós poderíamos arranjar inúmeras facilidades, mas isso jamais foi feito. Alguns afirmam que a história da ressurreição não passa de uma alucinação mental. Ah, Jesus foi visto? Na verdade não foi visto, isso é uma alucinação. O que é uma alucinação? Eu vou usar para vocês o dicionário inglês resumido de Oxford. Alucinação, abre aspas. Alucinação é a percepção aparente de um objeto externo quando este mesmo objeto não está presente. A alucinação é associada mais frequentemente, gente, a alguém que seja pelo menos um neurótico, se não um psicótico na realidade, tá bom? Neurótico e psicótico têm alucinações, vê coisas que não estão presentes, coisas que não estão ali, ok? Não é possível afirmar que os discípulos de Jesus eram homens desequilibrados mentalmente a tal espécie.
de serem neuróticos ou psicóticos. Jamais Pedro, por exemplo, que era tempestuoso, ou Tomé, que era totalmente duvidoso. Jamais eles poderiam ser colocados como homens que estavam tendo alucinação. O Dr. Gary Collins, ele fez doutorado em psicologia. Ele foi professor de psicologia por mais de 20 anos e escreveu dezenas de livros sobre temas relacionados à psicologia. Ele foi inclusive ele foi presidente de uma associação nacional dos psicólogos. Segundo ele, eu vou abrir aspas aqui para colocar palavras dele. Segundo o Dr. Gary Collins, alucinações são ocorrências individuais pela própria natureza. Apenas uma pessoa pode ver uma alucinação em dado momento. Alucinações não são algo que possa ser visto por um grupo de pessoas. Também não é possível que alguém induza uma outra pessoa a ter uma alucinação. E como uma alucinação só existe nesse sentido subjetivo, pessoal, é óbvio que outros não podem testemunhá-la. Isso, para mim, é uma grande contribuição do Dr. Gary Collins. Por quê? Porque o que ele está falando é um grande problema para a teoria da alucinação, daqueles que dizem que os discípulos que viram Jesus estavam tendo alucinação. O que o Dr. Gary Collins colocou cria uma dificuldade para a teoria da alucinação, pois temos relatos repetidos de Jesus aparecendo a diversas pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, nós sabemos de 10 aparições bíblicas separadas. 10 vezes Jesus apareceu a grupos seletos. Na primeira vez, ele aparece a Maria Madalena, está lá em João 20, verso 11 a 18. Estaria Maria Madalena tendo uma alucinação? A segunda vez ele aparece às mulheres que regressavam do sepulcro, em Mateus 28, verso 9. Ele aparece às mulheres. Estariam todas essas mulheres tendo alucinação ao mesmo tempo? A psicologia diz que é impossível. Dr. Gary Collins, especialista da área, diz que é impossível a mesma alucinação por um grupo de pessoas. E Jesus apareceu para as mulheres em Mateus 28, verso 9. A terceira aparição de Jesus foi para Pedro, em Lucas 24, 34. Estaria Pedro também sofrendo com alucinação? A quarta aparição de Jesus foi para os discípulos na estrada de Emaús, Lucas 24, 13 a 35. Estariam os discípulos também tendo alucinações, os dois ao mesmo tempo? A quinta aparição de Jesus foi para os 10 que estavam reunidos lá no cenáculo. Está lá em Lucas 24, 36 a 42. Estariam os 10 discípulos de Jesus tendo a mesma alucinação ao mesmo tempo? Em sexto lugar, Jesus aparece para mais de 500 irmãos de uma só vez. Mais de 500 pessoas viram Jesus na mesma oportunidade. Está lá em Mateus 28, 16 a 20. Será que mais de 500 pessoas estavam tendo alucinação ao mesmo tempo? E a mesma alucinação? A sétima vez que Jesus aparece é a Tiago, seu irmão. 1 Coríntios 15, verso 7, diz que Jesus apareceu para ele. Estaria Tiago também tendo alucinação? A oitava vez que Jesus apareceu, ele apareceu para alguns discípulos perto do Mar da Galileia, lá em João 21, versículo 1 até o 23. Estariam esses discípulos tendo outra alucinação de Jesus? A nona vez que Jesus aparece para muitos no Monte das Oliveiras, por ocasião da sua ascensão, quando ele sobe aos céus. Estariam esse monte de discípulos tendo de novo alucinações e todos tendo a mesma alucinação? A 10ª vez que Jesus aparece aqui no Novo Testamento após sua morte e ressurreição é para Paulo. Ele aparece para Paulo e Paulo acrescenta seu próprio nome à lista daqueles que viram Jesus ressurreto. Lá em 1 Coríntios 15, verso 8, ele coloca o nome dele como aquele que viu Jesus ressurreto. Então, vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Além de tudo isso que eu estou falando, alucinações, gente, são coisas bastante raras. Via de regra, alucinações são causadas por drogas ou por privações físicas. E querem que aceitemos que durante muitas semanas, pessoas de diversos lugares, de diversos temperamentos, de diversos contextos, que todos tiveram alucinações e todos eles tiveram alucinações ao mesmo tempo. No mais, os evangelhos dizem que os discípulos comeram com ele e o tocaram. Como poderia Jesus ter andado com eles no caminho de Emaús? Eles tocaram nele. Você consegue tocar numa alucinação? E o túmulo vazio? Se todo mundo apenas imaginava ter visto Jesus,
seu corpo ainda estaria no túmulo. Se eles só imaginaram que viram Jesus, o corpo dele está no túmulo. Mas o túmulo está vazio. Então, primeiro, o túmulo está vazio. Segundo, os lençóis, os lenços, é uma cena chocante. E terceiro, Jesus foi visto por muitas e muitas e muitas pessoas e muitas vezes. E visto muitas e muitas vezes por muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, procure aí um psicólogo, um psiquiatra, seja ele da área da psicologia behaviorista, gestaltista, psicanalítica, pode ser da linha do Pavlov, do Skinner, do Roger, Freud, Jung, procure quem você quiser. Alucinação existe, alucinações são possíveis, mas não no perfil dos discípulos ou de todas as pessoas que dizem terem visto Jesus. Nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo vai defender alucinações em conjunto. Sim, poderá haver alucinações num grupo em conjunto se o grupo em conjunto, por exemplo, foi um usuário de droga. Aí todos eles estão alucinando por efeito de drogas. Mas nós não encontramos nas Sagradas Escrituras evidências de que os discípulos de Jesus usavam drogas ou alucinógenos. Então, e ainda assim, que se usassem, todos tendo alucinações, é impossível todos terem a mesma alucinação, entendeu? Nem a própria psicologia ou a psiquiatria defende esse tipo de alucinação coletiva sem efeito de nenhuma droga e a mesma alucinação para todos. Então, desconhece a história, desconhece medicina, desconhece psicologia, desconhece tudo, gente. De novo, para crer que Jesus não ressuscitou e que os discípulos estavam tendo alucinações, precisa ter mais fé do que os cristãos. Nós não acreditamos nesses tipos de alucinações. Nós não somos meninos para acreditar nesses tipos de alucinações, dessa teoria da alucinação. Jesus foi visto de forma real e não era alucinação, tá bom? Em último lugar, eu quero passar para vocês aqui a última evidência, que é: os discípulos foram transformados. Primeiro, o túmulo está vazio. Segundo, os lençóis dão um choque tremendo em quem os viu. Terceiro, Jesus foi visto e não era alucinação. E quarto, a vida das pessoas foram transformadas a partir do momento em que viram Jesus. Os homens que aparecem nos evangelhos, gente, são totalmente diferentes dos homens que nós vemos no livro de Atos. Nós já vamos entrar na aula de Atos daqui a pouquinho. Daqui a alguns minutinhos acaba esse módulo de João e a próxima aula é Atos. Os homens que nós vemos no livro de Atos são totalmente diferentes dos homens dos evangelhos. A morte de Cristo deixa-os desconsolados, desiludidos, bem próximo, eu diria que bem próximo ao desespero. Mas em Atos eles surgem como homens destemidos, que deixaram suas vidas entregues no nome do Senhor Jesus e viraram o mundo às avessas. É o que diz Atos 15, 26, Atos 17, verso 6. Aí a pergunta é: o que aconteceu entre os evangelhos e os homens destemidos do livro de Atos? O que aconteceu? O que causou tal mudança? Em partes, sim, a vinda do Espírito Santo. Mas este Espírito Santo só veio após a ressurreição. Ou seja, eu posso afirmar que esses homens tiveram as suas vidas transformadas e foram tomados em ousadia quando viram Cristo ressuscitado. Por exemplo, o apóstolo Pedro, durante a narrativa da morte de Jesus, ele nega o Senhor 3 vezes, foge do cenário, chora amargamente. Quando Jesus já está morto, ele ainda se junta aos outros discípulos no cenáculo de porta fechada com medo dos judeus, ele está morrendo de medo. João 20, verso 19 conta isso pra gente. Eles estão completamente abatidos, Pedro está completamente abatido. E aí a gente vira 2 páginas, duas páginas e a gente vê Pedro pregando poderosamente. Viramos mais uma página e o vemos desafiando o Sinédrio, que havia condenado Jesus à morte. Uma noite antes de sua morte, ele dorme tranquilamente. Uma noite antes de morrer, Pedro dorme tranquilamente. O que eu percebo? Pedro é um novo homem, gente. E o que foi que contribuiu para essa diferença? Jesus ressuscitado. A ressurreição transformou a vida de Pedro. E não só de Pedro, o apóstolo Tiago também. Esse apóstolo Tiago, mais tarde, ele assumiu a posição de líder da igreja de Jerusalém. Ele é um dos irmãos de Jesus.
que através do estudo dos evangelhos nos mostram que ele não cria em Jesus. Lá em João capítulo 7, verso 5, diz que não crendo no Senhor. Tiago é um daqueles que não crê que Jesus é o Senhor. Ele não crê que o irmão dele, Jesus de Nazaré, é o Senhor. Mas quando a gente chega no primeiro capítulo de Atos, Lucas, no primeiro capítulo, no verso 14, diz que os irmãos dele passam a crer nele. Os irmãos dele, os irmãos de Jesus, começam a fazer parte da equipe dos apóstolos. Tiago agora crê em Jesus. Mas a pergunta é, por que Tiago crê em Jesus, gente? Eu respondo para você. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, diz assim, foi visto por Tiago. Jesus foi visto por Tiago, ou seja, Tiago viu Jesus ressurreto. Tiago, irmão de Jesus, não cria no irmão dele, não cria no Senhor Jesus. Mas quando Jesus vence a morte, surge da morte, o próprio irmão dele, os irmãos dele passam a crer nele e Tiago se torna uma pessoa diferente. Ou seja, a ressurreição de Jesus transforma a vida das pessoas. Se o túmulo foi encontrado vazio, se os lençóis estavam intactos, se ele foi visto por muitos discípulos, e se os discípulos foram transformados, não há outra explicação. Jesus, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo já já ao módulo no livro de Atos, onde eu farei uma viagem profunda com vocês nesse livro maravilhoso. Um beijo no seu coração, obrigado pela sua atenção. Até aqui no final do módulo, Introdução ao Novo Testamento, Evangelhos. Deus te abençoe.